que os senhores explicassem para nós, né, o porquê que a pessoa não pode ser cristã e ser comunista, o que é o comunismo e por que que ele persegue tanto o cristianismo. Aí é com o meu Ob- pastor que é fera. Obviamente que essa é uma pergunta que ela merecia um maior tempo para a gente tentar Sim. esclarecer ponto a Pode ponto ficar à vontade. quais as razões. Mas, basicamente, a doutrina comunista é uma doutrina que defende o ateísmo, né? Para o comunismo, Deus não existe. O Estado, ele é o Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. No comunismo, não existe o transcendente. Tudo é matéria, né? Nós cristãos acreditamos na vida eterna. Eles não acreditam. Então, o fato de não crer em Deus e querer retirar Deus como centro da nossa vida vai produzir todas as outras mazelas que fazem com que o comunismo seja incompatível com o cristianismo. Isso não é visto muito aqui, isso acaba cooptando muitos dos nossos irmãos com uma certa ingenuidade, é que existe um planejamento muito grande para tentar maquiar ou distorcer a doutrina cristã, tentando de alguma forma se assimilar ao cristianismo, especialmente pegando a questão da justiça social, né? Então, e também dizendo que o comunismo não existe mais, né? O comunismo acabou, o muro de Berlim caiu. Então, existe uma série de fatores que acabam engabelando, essa é a verdade, muitos cristãos e cooptando ele como se um cristão pudesse ser comunista. De forma nenhuma. O comunismo tem como sua base o ateísmo e tornando isso, inclusive, não apenas uma doutrina ateia, né? O fato de ser ateu, porque o ateu clássico, ele não persegue o cristão. O comunismo é uma doutrina ideológica antiteísta, anti-Deus. Eles têm Deus como inimigo, segundo o pensamento de Ludwig Feuerbach, que diz que Deus não existe. Foi o homem que criou Deus e não Deus que criou o homem. Então, basicamente, né, é lógico que a pergunta exige um tempo maior, mas, enfim, basicamente é isso. O comunismo ele é anticristão, anti-Deus, em sua essência, em sua base, em seu esqueleto, a sua mola mestra, é isso daí. A partir daí, todas as outras coisas que dizem respeito a este Deus das Escrituras precisam ser eliminadas. Obviamente que não é eliminada de cara. Agora está mais visível. Agora está mais visível. Antes era mais camuflado. Mas por isso a investida contra a família, contra a autoridade eclesiástica, contra a autoridade espiritual, a autoridade dos pais, e por aí vai. Excelente. Quer comentar, doutor César? Meu pastor falou tudo aí, né? Falou tudo, né? Não tem nem muito o que comentar, né? Existem dados históricos que isso aí não é invenção de quem estuda teologia ou quem é cristão. Está escrito, tudo isso está escrito. Está no escrito no Manifesto Comunista de Karl Marx, 1848, né, onde ele coloca a questão dos oprimidos e opressores, e aí você já faz um link entre os oprimidos com a questão social. Aí o pessoal comunista utiliza, como bem o pastor falou, essa questão social para vender a imagem que dentro da Bíblia Jesus era comunista porque ajudava as pessoas. Então, eles modificam todo o entendimento bíblico ao bel prazer deles para domínio, né? Então, já na Revolução Francesa, que foi uma carnificina, como a esquerda agora trabalhar, com carnificina, né? Diderot já tinha falado, nós só seremos livres quando o último padre foi enforcado com a última tripa do seu intestino, né? Então, você vê que ele já faz o ataque direto contra a religião. A escola de Frankfurt, da mesma forma, Gramsci, da mesma forma, Chesterton, ele traz exatamente esse pensamento em relação da substituição de Deus, porque quando você tira Deus da equação, o Deus maior, como o pastor falou, é o Estado, é o Deus maior, e os outros pequenos deuses, que são a economia. É por isso que você vai falar muito de quem não tem fé, não é cristão, que tudo gira em torno da economia. Então, como a economia fosse a solução para tudo, e não é a solução para tudo. A economia, claro, ela movimenta todo o Estado, movimenta a sociedade, mas não é a razão, a essência do viver do ser humano, não é a economia.
Vamos se falar de ciência, por isso é outra ciência, é outro pequeno Deus que os comunistas hoje adotaram. Né? Os comunistas hoje adotaram a ciência como um pequeno Deus. E a partir daí o globalismo, onde tudo está integrado, onde o homem é o centro das coisas. Então ele tenta, de certa forma, anular a existência de Deus. Porque quando você está conectado, religião, conectado com Deus, as outras coisas são menores. O Estado é menor, a relação política é menor, porque você tem algo transcendente, você tem algo maior do que do próprio mundo, do que a própria Terra. E como eles querem dominar, tem uma elite burocrática que domina sobre a sociedade, você tem que fortalecer esse domínio, enriquecer esse domínio, é por isso que eles lutam para cada vez mais ter impostos, taxas para poder fazer negociação, e uma população pobre, miserável, dominada, sem um Deus, onde a única ajuda que vai ter é o poder do político ligado ao Estado. Então, esse é o pensamento comunista, socialista, coletivista, onde o povo vive na miséria, mas os burocratas vivem no luxo. Isaac, eu tive em alguns países que foram comunistas, que sofreram terrivelmente nas mãos de ditadores comunistas. Lá na Romênia, por exemplo, nós estivemos na Romênia, e o interior da Romênia, César, é muito pobre, ainda sofrendo as mazelas do comunismo. Para você ter uma ideia, até os nossos irmãos lá, eles têm dificuldade de falar olhando no olho. Devido à opressão, eles olham para o chão, ficam com vergonha. Dificilmente, eles reunidos em grupos, 3, 4, geram um motim. Então, existe isso histórico. Eles demoram gerações para poder perder esse receio, esse trauma. E uma das coisas que eles ficaram impressionados lá, os jovens, é quando eu disse que aqui no Brasil existe oficialmente um Partido Comunista do Brasil. Eles ficaram impactados. Eles não acreditaram que aqui no Brasil existe um Partido Comunista oficialmente. Então, para você ver... mas a escola de Frankfurt pensou direitinho como nós vamos alcançar o Ocidente de maneira que eles não percebam que nós estamos socializando e tornando ele um comunista, mesmo dizendo professar a fé cristã. O senhor foi no ponto que eu esqueci até de comentar, e o senhor sempre brilhante, né? Eles falam que não tem comunismo. Então, se não tem, por que tem o Partido Comunista do Brasil? Então, assim, acaba com o Partido Comunista do Brasil. Então, não vem me falar. Quer dizer, os próprios candidatos do Partido Comunista vão dizer: não tem comunismo, não. Tá aí, você está fazendo o quê dentro do Partido Comunista do Brasil? Né? Quer ver coisa mais... É uma loucura. Assim, a gente... Eu não sei como é que as pessoas não entendem um processo desse, é tão lógico isso daí. É por isso que eu sempre digo, César, essa questão a um determinado nível, é questão espiritual. Veja, uma das coisas mais antagônicas que existe na nossa política é o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. São duas coisas absolutamente que não caminham juntos. Onde o socialismo é implantado, não existe liberdade. Onde a liberdade existe, o socialismo não sobrevive. E é inacreditável. É uma coisa incrível. Por isso que é uma questão de libertação mesmo, de compreensão espiritual do que está por trás.